Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do Egrégio Tribunal Pleno do dia 10 de março de 2014. Eu gostaria de franquear aos ilustres desembargadores o uso da toga na data de hoje. Eu tenho a impressão de que o calor está excessivo e aqueles que acharem por bem podem se liberar do uso da toga na data de hoje, porque o ar-condicionado está problemas. Peço permissão a todos para, descumprindo o regimento interno na data de hoje, liberá-los do uso da toga em razão do excesso de calor. Eu anotei o doutor Pedro Sampaio que saiu. Tá. Não sei se saiu mais alguém, as meninas estão olhando. Tá. Eu coloco em votação, antes de mais nada, a ata da sessão administrativa ordinária plenária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2014, a ata de número 3 de 2014, apenas fazendo uma retificação em relação ao nome de Sua Excelência, a doutora Andréa Sayuri Tanui, e não Batiali, né? Batiali, que como constou na ata. A retificação já foi feita e eu submeto à apreciação. Pois não. Não constou? Não prestou bem. Constou que ela tinha divergido, mas não... A roupa não. Ah, pois não. Nós vamos complementar. Então nós vamos complementar. Sempre complementaremos, tá bem? Mais alguma observação? Pode ser. Então, com essas observações, a ata fica aprovada. Vamos ao primeiro processo e ao pregão do primeiro processo. Processo 11.102.86 de 2013, assunto permuta. Requerentes Andréa Longobardi Aschini, juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, Paraíba. Leonardo Pessoa Burgos, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo. E Rodrigo Anderson Ferreira Oliveira, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Pernambuco. Com a palavra a doutora Silvia Regina, vice-presidente administrativa. Pois não. Senhor presidente, eu já passei o voto aos colegas. Trata-se de permuta. Não vejo óbice a ida do doutor Leonardo Pessoa Burgos para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Pernambuco, e a vinda para este regional da doutora Andréa Longobardi Aschini, da Paraíba. Algum pedido de esclarecimento? Senhor presidente, Pois não, doutora Jane? eu não deferiria e fundamento. A magistrada que pretende vir para cá, doutora Andréa, pelo que consta do... Um pouquinho mais próxima do microfone, doutora Jane, por gentileza. Pelo que consta do relatório e voto da desembargadora vice-presidente administrativa desta corte, ela possui sentenças aguardando prolação de julgamento. Está vindo de um tribunal com um número de processos infinitamente menor do que o nosso, que é a 13ª Região Paraíba, e já tem processo em atraso. Imagine o que acontecerá quando aqui chegar. Então, por esse motivo, entendo que não há conveniência administrativa e indefiro a permuta. Alguém mais gostaria de se manifestar? Doutor Rafael? Senhora presidente, o nosso regimento interno estabelece no artigo 13, inciso 1, que, in verbis, a permuta é espécie do gênero remoção. É literal. A permuta é espécie do gênero remoção. O que temos é uma regulamentação sobre remoção. E a regulamentação sobre remoção, estabelecida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, determina a necessidade do vitaliciamento. Ora, se para uma remoção é necessário o vitaliciamento, ainda não atino a compreender por que para permuta, que também é uma remoção, não precisaria haver o vitaliciamento. Os envolvidos nesse requerimento, isto que eu estou falando, senhora presidente, se me permitir, vale para o próximo processo, não são vitaliciados. E, em razão disso, entendo que não atendem à norma administrativa que vincula a nossa função de administrador para deferir apenas o que a norma estabelece.
Indefiro. Pois não. Doutora Hilma? Desembargador Nazar? Eu acompanho a objeção da juíza Jane Granzotto. Desembargadora Sônia Franzini? Acompanho a relatora. Desembargador Sérgio Vinick? Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Marcelo? Com a relatora. Desembargador Godoy? Com a relatora. Desembargador Odete? Com a relatora. Desembargador Fernando Sampaio? Relatora. Desembargadora Vilma Capato? Desembargadora Tânia? Com a relatora. Desembargadora Ana Contrúcio? Com a relatora. Desembargadora Maria Ângela? Acompanho as divergências, senhora presidente, tanto da desembargadora Jane Quanto do doutor Rafael? Desembargadora Yara Ramírez? Com a relatora. Desembargadora Mércia? Também acompanho divergência, senhora presidente. Desembargadora Beatriz? Com a relatora. Desembargador Wilson Fernandes? Eu acompanho as divergências, presidente. Indefiro. Desembargador Vidigal? Senhor presidente, segundo o voto aqui da relatora Silvia, o ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho O senhor pode falar mais próximo? que autorizava esta permuta, esse tipo de permuta, a instrução normativa 595 foi revogado. A meu ver, não há qualquer norma que estabeleça esse tipo de permuta, ainda mais triangular, como se pretende aqui. Tá? Trata-se de uma permuta triangular, e não. São três candidatos, um quer ir para um tribunal, que quer ir para o outro, que quer ir para o outro. Dessa forma, poderia, então, fazer uma permuta com 10 juízes também. Então, eu também vou divergir nesses termos. Enquanto não for regulamentado esse tipo de permuta, eu também vou divergir neste e no próximo processo. Pois não. Desembargador Eduardo? Com a relatora, senhora presidente. Desembargador Fogaça? Com a relatora. Desembargador Carolino? Com a relatora. Desembargador Rafael já que se manifestou? Já. Desembargador Trigueiros? Com a relatora. Desembargador Rovisso Boldo? Com a relatora. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro? Com a relatora. Desembargador Sérgio Junqueira? Com a relatora. Desembargadora Cândida? Com a relatora. Desembargadora Lisete? Com a relatora. Desembargadora Jane também já se Já divergi, manifestou? senhor presidente, também acopla os fundamentos do desembargador Rafael. Pois não. Desembargador Juscelema? Com a divergência do desembargador Rafael. Desembargador José Rúfulo? Relatora. Desembargadora Ivani? Com a relatora. Desembargadora Pettinati? Relatora. Desembargadora Silvia Almeida Prado? Com a relatora, senhora presidente. Desembargador Sérgio Pinto Martins? Relatora. Desembargadora Marta? Relatora. Desembargador Davi? Com a relatora. Desembargadora Sônia Maria Foster, do Amaral? Com as divergências, senhora presidente. Desembargador Pedro Sassai retirou. Desembargadora Rosa Maria Vila? Com as divergências. Desembargador Jomar? Com a relatora. Desembargadora Maria Cristina Fisch? Com a relatora. Desembargadora Magda? Com a relatora. Desembargador Carlos Susek? Com a relatora. Desembargador Salvador? Com a relatora. Desembargadora Maria de Lourdes Antônio? Com a relatora. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto? Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Olívia Malhadas? Com a relatora. Desembargadora Doris? Com a relatora. Desembargadora Vilma Gomes da Silva Hernandes? Com a relatora. Desembargadora Leila? Com a relatora. Desembargador Sérgio Roberto Rodrigues? Relatora. Desembargadora Maria Inês Ressoriano? Com a relatora. Desembargadora Regina Maria Vasconcelos? Relatora. Desembargador Paulo Mota? Com a relatora. Desembargador Manuel Ariano? Com a relatora. Desembargadora Cíntia Tafari? Acompanha a relatora. Desembargador Roberto Barros? Com a relatora. Desembargador Jonas Brito? Com a relatora. Desembargadora Bianca Bastos? Com a relatora, senhora. Desembargadora Sandra Cury? Com a relatora. Desembargadora Adalberto Martins? Com a relatora. Desembargador Benedito Valentini? Com a relatora. Desembargadora Maria Isabel Coiva Moraes? Desembargador Sidney? Com a relatora. Desembargadora Rosana? Com a relatora. Desembargador Simone? Com a relatora. Desembargadora Kyong Mili? Relatora. Desembargador Álvaro Noga? Com a relatora. E desembargador Donizete? Com a relatora. Pois não.
Então, por maioria de votos, deferido a permuta nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Senhora presidente, por favor, eu queria só modificar meu voto, acompanhar a divergência levantada pelo juiz Vidigal. Questão da triangulação. Tá? Pois não. Vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores, Nelson Nazar, Odete Silveira Moraes, Mariângela Muraro, Mércia Tomazinho, Wilson Fernandes, Luiz Antônio Vidigal, Rafael Pugliese, Jane Granzotto, Jucirema Gonçalves, Sônia Foster, Rosa Maria Vila e Rosa Maria Vila. Então, por maioria, né? Por maioria. Próximo processo, número 2. É o processo 11.830, de 2013. Assunto permuta, requerentes Daniela Rocha Rodrigues Peruca, juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo. Caroline Cabral Maroja Limeira, juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Mato Grosso do Sul. E Carlos Eduardo Marcon, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, Rio Grande do Norte. Com a palavra a desembargadora Silvia. É exatamente a mesma situação, senhora presidente. Pois não. Eu estou votando pelo deferimento da permuta. Podemos dar o mesmo resultado? Mesmo resultado? Tá, ok. Então, da mesma forma, por maioria foi deferida o pedido de permuta de Sua Excelência. Processo número 3. Processo 185/71 de 2014. Assunto permuta. Requerentes Elisa Vilares, juíza do trabalho substituta do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e Érica De Franceschi, juíza do trabalho substituta deste Egrégio Tribunal. Desembargadora Silvia. Também, nesse mesmo sentido, voto pelo deferimento da permuta. A conclusão pode ser a mesma também? Presidente. Não? A doutora Jane. A única diferença é que, nesse caso, não existem os processos em atraso. Então, pois não. Mas os outros fundamentos permanecem. Os outros fundamentos permanecem. Pois não. Senhora presidente, também, nesse caso, não é uma permuta triangular. Então, nesse caso, eu aprovo. Ah, pois não. Então, bom, então vamos escolher. Espera, então, acho que precisamos modificar, não é? Nesse caso, não havendo processo em atraso, eu acolho. Então, o desembargador Nazar está acompanhando. Quem mais dirigia? Doutora Rita. Além do doutor Vidigal e da doutora Além do doutor Vidigal e da doutora Rosa, da doutora Sônia. Posso só dizer quem não tem? Só vou dizer aqueles que divergiam nos anteriores e não divergem nesse. Desembargador Vidigal, desembargador Nelson Nazar, desembargadora Rosa Maria Vila e desembargadora Sônia Foster. Os demais mantêm a mesma votação do anterior. Desembargador Odete. Okay. Então, também é por maioria. Desembargadora Jucirema não diverge? Não mantém a mesma votação do anterior. Tá. Então, está deferida também por maioria. Processo número 4. É o processo 77.2692 de 2013. Assunto: processo administrativo disciplinar em face de magistrado. Representante: Maria de Lourdes Antônio, desembargadora do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Representado: Elmar Trotti Júnior, juiz do trabalho substituto deste Egrégio Tribunal. Relator: o desembargador Jomar Luz de Vassimão Freitas. Revisora: a desembargadora Maria Cristina Fisch. Com a palavra o relator, desembargador Jomar. Senhora presidente, esse caso é semelhante a outro que já foi julgado aqui por esta corte. E por obra do destino, eu fui novamente sorteado relator. Procurei ser rigoroso, mas, não sei como é que tá, não. Beatriz. De certa forma, ficamos presos à coerência. Neste caso, a representação teve origem por causa de algumas palavras lançadas
Gostaria de falar um pouco mais próximo. Em sentença. Representação, então, entendeu-se que não eram palavras adequadas e eram desrespeitosas às partes. Essa representação veio para a votação e foi transformada em processo disciplinar com votação de ampla maioria, somente 2 votos contra. Neste caso, o representado não apresentou defesa nem razões finais. É importante lembrar que foram respeitadas as disposições contidas no regimento interno deste tribunal e na resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo e da outras providências, sendo garantido ao magistrado acusado o exercício de ampla defesa e do contraditório. Em síntese, busca-se apurar a alegada infração aos deveres do magistrado imputadas ao doutor Elmar Trotti Júnior, excelentíssimo juiz substituto em exercício da primeira vara do trabalho de Guarulhos, pela utilização na sentença de mérito que prolatou no processo 121.382, de excesso de linguagem, infringindo assim o inciso 4º do artigo 35 e artigo 41 da LOMAN, bem como o parágrafo único do artigo 22 do Código de Ética da Magistratura. No relatório da excelentíssima desembargadora corregedora regional, doutora Anélia Lichum, que reproduziu e reafirmou integralmente o voto da então desembargadora corregedora regional auxiliar, doutora Beatriz de Lima Pereira, foram destacadas algumas locuções utilizadas pelo representado, que deram aso ao presente feito. No entanto, o texto integral da sentença de mérito, ele precisa ser lido como um todo, né? O texto integral. Destacando as palavras, como foi feito no relatório, nós temos uma impressão. Você é levado, puxa, mas como é que pode usar isso? Só que quando você lê a sentença, a interpretação é outra. As palavras ganham sentido e você percebe que a intenção do magistrado não é ofender, não é humilhar, é quase chamar a atenção daqueles que dirigem a organização, no caso, a empresa, do que está ocorrendo. Se não é mais um processo que vai pela justiça e se perde nos meandros lá, dos arquivos. Às vezes, o magistrado precisa de usar palavras mais fortes. Não que eu usaria isso. Nós não usamos, de modo geral. Mas talvez ele tenha sentido necessidade. Mas nunca com a intenção de apenas humilhar, ofender. Não percebi isso. Eu não percebi isso. Então, eu transcrevi a sentença toda. Todos receberam o voto. É fácil. Não vou ler a sentença como um todo aqui. A sentença é extensa. Porém, em que pese o posicionamento da excelentíssima corregedora regional, entendo que as expressões utilizadas pelo acusado em sua sentença não configuram um excesso de linguagem, nem ilícito a ensejar punição com pena de advertência. Isso porque as expressões utilizadas devem ser analisadas no seu contexto e não individualmente. E, nesse sentido, elas não são ofensivas às partes e seus advogados, e tão somente traduzem o posicionamento crítico do magistrado com relação aos fatos apurados nos autos. É claro que todo magistrado tem o dever moral, ético e legal de tratar com urbanidade e cortesia todos aqueles que direta ou indiretamente se relacionam com a administração da justiça, bem como utilizar linguagem correta, polida, respeitosa e compreensível, sem incidir em excesso de linguagem. Entretanto, o critério a ser observado para a caracterização do excesso de linguagem e para a punição do magistrado é a existência do intuito ofensivo à honra de terceiros, ou seja, o dolo. Nesse sentido, mencionamos uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Eu transcrevo aqui. Conclui-se, então, que o juiz
Como todo agente público, está sujeito aos preceitos éticos, inserindo-se aí a vedação do uso de linguagem excessiva em seu discurso judiciário, a merecer a devida reprimenda na medida em que se demonstra a existência do intuito de ofensa à honra de terceiros, restando evidente a necessidade do elemento dolo por parte do magistrado quando da exteriorização de sua opinião sob a forma de crítica judiciária. É o ministro corregedor, essa é uma decisão do ministro corregedor César Asfor Rocha. E no presente feito, o próprio representado em suas informações declarou expressamente, eu transcrevi aqui, que ele não tinha intenção. Ele fez a defesa dele, uma defesa prévia, que não tinha a intenção de macular a honra de ninguém. E neste contexto, não se pode olvidar de mencionar a imunidade funcional, prevista no inciso 3º do artigo 142 do Código Penal. Ou seja, não caracteriza injúria ou difamação punível ou conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Vale lembrar que o magistrado é um agente do Estado, consoante o parágrafo 6º do artigo 137 da Constituição. Cito também aqui ensinamento de Maximiliano Roberto Ernesto Führer, no Código Penal comentado, da editora Malheiros, que tem o mesmo posicionamento, interpretando essa norma, dizendo que há essa imunidade. Não vou transcrever, mas eu tenho uma outra citação que eu considero um grande ensinamento para reflexão, porque esses casos de manifestações, palavras de juízes, não apenas em sentença, mas em audiência também, isso, chegando ao tribunal, uma obra de verdadeira censura, pode causar grandes problemas para os juízes, para as partes, cidadãos e também no futuro para os tribunais. Devendo refletir também que nós estamos aqui em São Paulo, na capital, com toda a segurança, né, em que os poderosos se tornam pequenos ante a grandeza dos tribunais, da estrutura que nós temos, mas temos que pensar que o Brasil é grande. Tem aí o interior todo, com seus coronéis mandando e desmandando, que poderiam se sentir ofendidos por qualquer palavra. Chamar alguém de mentiroso numa sentença, ou de desonesto, ou fraudador, seria suficiente para quê? Então, quando imaginaram, quando lançaram essa norma no Código Penal, isso tem muito tempo, pensaram nisso também. Então, lá vai o ensinamento de Nelson Hungria, que, aliás, cai com uma luva, é exatamente a situação que estamos apreciando aqui. O derradeiro caso de imunidade penal é o atinente ao conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação formulada ou informação prestada no cumprimento do dever funcional. O precedente legislativo na espécie é o inciso número 3º do artigo 142 do Decreto-Lei 1512, de 16 de agosto de 39, que ampliou aos funcionários públicos o disposto do 323 da Consolidação das Leis Penais. É antigo esse texto, né? Relativo à imunidade judiciária. Então, prossegue ele. O cumprimento do dever legal exige do funcionário, nos seus relatos, opiniões ou informes de caráter oficial, a máxima franqueza e fidelidade. Se lhe fosse tolhida a liberdade ou sinceridade das comunicações, observações ou pareceres a que está obrigado por específico dever do cargo, estaria seriamente prejudicado o interesse da administração pública. É possível que o funcionário se exceda, permitindo-se detrações e multas contra outrem. Mas, como a ameaça de pena, em tal caso, poderia provocar a sua intimidação e reticência, em todos os casos, a outorga da imunidade penal é irrestrita. Como se vê, a imunidade funcional é matéria de interesse da nação, porque se cada um entender que a utilização de um conceito desfavorável pode levar a representações e processos administrativos disciplinares, a magistratura perde sua independência e liberdade, de modo que não ficou caracterizado o excesso de linguagem. Por consequência, não há razão para aplicar a sugerida pena de advertência.
pois nos termos do artigo 43 da Lei Complementar 35, Roman, a pena de advertência aplicar-se-á por escrito no caso de negligência ou no cumprimento dos deveres do cargo. Já o artigo 4º da Resolução 135 de 2011 prevê que o magistrado negligente no cumprimento dos deveres estará sujeito à pena de advertência. Na reiteração, nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura. E salienta-se que na negligência, consoante dicionários da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, representa descuido, desídia, desleixo, falta de cuidado, capaz de determinar a responsabilidade por culpa, que não é, em absoluto, a conduta praticada pelo acusado. Ainda ressalto que, conforme mencionado no relatório da excelentíssima desembargadora regional, existem 3 pedidos de providência instaurados contra o magistrado, requerido pelo mesmo fundamento, ou seja, excesso de linguagem. Então, foram mencionados aqui os processos que eu relato. O primeiro deles recebeu o número 8237, em que também atuei como relator, e este processo foi julgado improcedente. O segundo trata-se do presente feito. E o terceiro, de acordo com informações obtidas junto à Secretaria do Pleno, refere-se à reclamação disciplinar, e o número que segue, em que o Tribunal Pleno decidiu por unanimidade, na sessão administrativa ordinária plenária de 26 de março de 2012, pelo arquivamento do processo. Por consequência, as expressões utilizadas pelo acusado em sua sentença de mérito devem ser analisadas no seu contexto e não individualmente, e não configuram excesso de linguagem, uma vez que não houve o intuito ofensivo à honra de terceiros, ou seja, o dolo, e não ficou caracterizado ilícito punível em face da imunidade funcional e em respeito à liberdade e independência do magistrado e da própria magistratura, não cabendo, por conseguinte, a aplicação da pena. Por último, o venerável acórdão, no que tange ao assédio moral, o acórdão que julgou o recurso contra a sentença, manteve a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, pela conduta ofensiva e desrespeitosa do gerente da ré, pois ficou comprovado que a própria testemunha do reclamante também fora ofendida por este gerente e que ela presenciou ofensas dirigidas ao reclamante, com palavras de baixo calão e outros atos ofensivos, como a colocação de lixo no avental. O acórdão apenas diminuiu o valor arbitrado para a indenização. Ademais, a reclamada tinha ciência dos atos ofensivos e desrespeitosos praticados pelo seu gerente, já que o reclamante apresentou reclamação escrita, mas ela não comprovou nos autos que tomou as medidas cabíveis e apenas demitiu o empregado. E isso é inaceitável. Eu fiquei imaginando, né? Ele denuncia o que ocorreu, denuncia um caso grave que gera uma insegurança muito grande naquele ambiente, né? Prejuízo não apenas para o empregado, mas para toda aquela comunidade de empregados. Então, quem denuncia o gerente por estar praticando uma coisa errada, ele é demitido. O magistrado, atento à situação de injustiça e insegurança social comprovada nos autos, somente expressou a sua indignação, dizendo não ofender, mas sim chamar a atenção dos dirigentes da empresa para que tais fatos não voltem a ocorrer. Enfim, não houve descumprimento dos deveres do magistrado. Em suma, Excelência, eu proponho julgar improcedente o processo administrativo disciplinar. É como voto, Excelência. Pois não. A desembargadora revisora, doutora Fischer? Eu acompanho integralmente, senhora presidente. Pois não. Algum pedido de esclarecimento, alguma manifestação? Podemos escolher os votos? Podemos. Pois não. Doutor Rúfalo pediu a palavra. Desembargadora Magda. Acompanha? Desembargador Zec. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto, mas eu gostaria só de manifestar 2 palavrinhas. Eu, na verdade, fico sem saber, às vezes, nessa situação, como votar. Eu fico incomodado com esse tipo de situação, até
exercendo o cargo de diretor da Escola Judicial, porque não acho que seja caso de advertência especificamente, mas também de aprovação é muito complicado. Eu não acho que o juiz possa, na sua manifestação, por mais raivoso que ele esteja, falar qualquer coisa nos autos. Eu acho que deveria manifestar-se juridicamente. É possível ser duro com palavras jurídicas, é possível ser duro com palavras corretas, não gerar uma situação dessa. Então, voto com o desembargador, com o relator, mas realmente fico incomodado com a situação. É só isso, a manifestação. Desembargador Salvador. Senhora presidente, eu estou examinando os autos, eu pediria para votar ao final, se possível. Como não? Desembargadora Maria de Luiz Antônio, perdão, Maria de Luiz Antônio deve estar se dando por impedida. Exatamente, senhora presidente. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Senhora presidente, eu acompanho o relator. Desembargador Oliver Malhadas. Senhora presidente, eu vejo grande relação desse caso com o que nós votamos envolvendo um juiz de primeiro grau com desembargadora do tribunal. Da mesma forma que o tratamento não pode ser aceito naquele caso, não pode ser aceito neste. Eu divirjo para a aplicação da punição. Desembargador Oliver Malhadas está divergindo para aplicar a penalidade. Desembargadora Dores. Acompanha a divergência. Desembargadora Vilma Gomes. Com a divergência. Desembargadora Leila. Com a divergência. Com a divergência? Sim. Pois não. Desembargador Sérgio Roberto Rodrigues. Senhora presidente, o representado ele não utilizou linguagem polida e respeitosa, ele cometeu excesso de linguagem, ele descumpriu o dever de urbanidade, portanto, não observou os deveres inerentes ao cargo, de maneira que eu acompanho a divergência e voto pela aplicação da advertência. Desembargadora Maria Inês Ressoriano. Com a divergência também. Desembargadora Regina Maria. Com a divergência. Desembargador Paulo Mota. Com a divergência. Desembargador Manuel Ariano. Senhora presidente, a leitura que eu faço da tal sentença indica que o magistrado usou algumas palavras pouco convencionais, ou um estilo, não são nem palavras, é um estilo de redação, digamos assim, em alguns aspectos pouco jurídico. Mas eu não vejo como enquadrar isso em alguma falta. Não houve ofensa, não houve desrespeito, não houve difamação, não houve calúnia, não houve mau procedimento, não houve desídia. Houve apenas um linguajar em certo sentido inadequado. Então, eu não vejo fundamento legal para sancionar esse magistrado. Por isso eu acompanho o voto do relator. Pois não. Desembargadora Cíntia. Senhora presidente, eu vou acompanhar a divergência e me reporto aos fundamentos dos magistrados que intervieram antes de mim e reforço que eu vislumbro, sim, uma figura similar ao próprio dolo, a intenção clara de usar os termos fortes, com todas as consequências que já foram ponderadas. Desembargador Roberto Barros. Acompanho o relator. Desembargador Jonas Brito. Senhora presidente, eu entendo nesse caso que houve excesso de linguagem por parte do magistrado representado e que é a terceira vez que ele sofre um processo administrativo. Então, nesse caso específico, considero que houve ofensa, inclusive ao gerente da reclamada, poderia se atacar o ato praticado, mas não a pessoa. E assim eu voto pela divergência. Desembargadora Bianca Bastos. Senhora presidente, eu também voto com a divergência da leitura que o desembargador Jomar fez do caso e na modulação da voz dele com as considerações que ele faz. Há, a meu ver, um abrandamento que é uma qualidade do relator e não do prolator da sentença. De modo que eu divirjo respeitosamente e me alinho àqueles que pensam que é excesso de linguagem para quem atua no ofício jurisdicional, praticando ato de Estado, é situação grave que deve ser pontuada neste pleno com a gravidade que merece consideração. Eu voto com a divergência.
Desembargadora Sandra Cury. Senhora presidente, acompanho a divergência. Desembargadora Adalberto Martins. Acompanho a divergência, senhora presidente. Desembargador Benedito Valentini. Senhora presidente, acompanho a divergência e penso que o que consta da sentença não ofende só as pessoas do processo. Veja-se que diz aqui que a defesa adota uma linha autista. Isso não é apenas uma crítica à defesa, mas sim uma falta total de desconhecimento e consideração dos familiares, daqueles que porventura têm alguém com esse problema. Diz ainda que o gerente é desprezível. Isso não é uma constatação para fins de saber se há assédio ou não. E ainda compara os atos da empresa aos atos da máfia, ao dizer aqui que se compara a grupos extralegais originários da região da Sicília, que isso é a máfia. Então, me parece que isso não há necessidade para apreciação do feito. E ainda a preocupação maior aqui é a reiteração. Se o tribunal realmente deixar a cada processo desse passar, logo, logo não sabemos aonde vai chegar a manifestação do magistrado. Ele tem o direito de se manifestar, mas deve saber que a lei exige dele um comedimento próprio da função que ele exerce. Então, eu acompanho, sim, a divergência. Desembargadora Maria Isabel. A divergência, acompanho. Desembargador Sidney. Senhora presidente, mesmo contextualizando as expressões da sentença, e como o doutor Valentini há pouco disse, chamando o gerente de desprezível, eu entendo que, na verdade, ele desprezou os bons modos ao prolatar essa sentença. Eu acompanho a divergência. Desembargadora Rosana. Eu estou com o relator, senhora presidente. Desembargadora Simone. Com a divergência, senhora presidente. Desembargadora Kyong Mili. Com o relator. Desembargador Álvaro. Com a divergência. Desembargador Donizete. Com o relator. O desembargador Salvador já tem condição de voto? Pois não. Eu acompanho a divergência, mas como eu sou o primeiro a votar na sequência, eu, na verdade, assumo a divergência como minha, então. Pois não. Desembargadora Silvia Pondé. Eu acompanho a divergência. Desembargadora Hilma. Com a divergência. Desembargador Nelson Nazar. Senhora presidente, eu me permito fazer algumas ponderações em relação à questão que nós estamos julgando. Nós estamos simplesmente dando uma estrutura a um ato de Estado que foi proferido por um magistrado que simplesmente se utilizou de uma ênfase ao julgar o processo. Eu indago se nós não estaríamos correndo o risco de estabelecer um regramento de censura à postura do magistrado. Se talvez essa não fosse a melhor forma dele se postar, mas será que nós teríamos possibilidade de julgar aquilo que ele fez enquanto agente político da vontade do Estado? Me parece que não. Ele efetivamente pode ter incomodado, como disse o doutor Uzek, na estrutura de trazer o seu voto, mas nós não podemos puni-lo por uma sentença que ele deu. Data máxima venia. Entendo que isso abriria um precedente extremamente perigoso para a estrutura das decisões que serão proferidas agora e futuramente através da Justiça do Trabalho. Ele, enquanto agente do Estado, ele colocou com ênfase as suas posições. O processo tem
possibilidade de ir a recurso. E o recurso pode eliminar e até riscar as palavras que seriam inadequadas a critério do segundo grau de jurisdição. Mas nós não poderíamos punir o magistrado por um ato que ele fez em face ao proferir o seu livre convencimento, ainda que com ênfase excessivo. Eu voto com o relator, acho que a decisão tem que ser revista em segundo grau de jurisdição como grau de jurisdição, mas não punitivamente na estrutura daquilo que foi dito pelo magistrado ao colocar a sua forma de convencimento. Voto com o relator e acho que nem poderíamos estar julgando data máxima vênia esse processo. É como voto. Desembargadora Sônia Franzini. Senhora Presidente, eu vou me ater à leitura do artigo 22 do Código de Ética da Magistratura. O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, os membros do Ministério Público, os advogados, os servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da Justiça. E chama atenção para o parágrafo único o termo que foi usado. Impõe-se ao magistrado a utilização de linguagem correta, polida, respeitosa e compreensível. Então, estou acompanhando integralmente a divergência. Não vejo nada de polido, escorreita, mas polida, respeitosa e compreensível. Não faço essa leitura da sentença. Desembargador Sérgio Vinicius. Com a divergência, senhora presidente. Desembargador Marcelo. Com a divergência. Desembargador Godoy. Senhora presidente, obviamente não se trata, não se cuida aqui de julgar um crime, mas uma conduta sob o crivo das normas administrativas que presidem a atividade do magistrado. Por isso, não cabe talvez invocar sequer a figura do dolo, mas se quiser trazer também a teoria penal, pode-se dizer que essa infração poderia configurar no direito penal um crime de mera conduta. Não é necessário que a vítima das expressões inadequadas do juiz sinta a ofensa. O que se quer evitar é exatamente a ofensa perpetrada pelo juiz. O que se quer punir é o excesso de linguagem do juiz. E por quê? Porque o juiz, na verdade, é a boca do Estado. Não é a boca pessoal do juiz, é a boca do Estado. E o Estado não pode dirigir-se a nenhum cidadão, nenhum, muito menos ao jurisdicionado que lhe pede a prestação dessa maneira. A conduta do magistrado deve ser exemplar, é isso que pontuou bem a desembargadora Sônia Franzini, mas eu não posso deixar de relembrar, como bem transcrito aqui pelo ilustre relator, o artigo 35, que diz que é dever do magistrado tratar com urbanidade. Não é urbanidade dizer que alguém tem uma conduta que segue a linha autista e alienada, ou seja, que não sabe nada, não viu nada, não existiu nada. Com efeito, o magistrado não sabe sequer o que é autismo. Que não é isto, autismo. E esta não é uma conduta permissiva ao magistrado. Isto não é tratar com urbanidade. Como não é tratar com urbanidade chamar alguém de abominável gerente, com conduta aproximada de grupos extralegais que originários da região da Sicília, Itália, outro equívoco histórico também, mas também não vão entrar no mérito. O fato é que o que se exige mesmo do magistrado, ainda apenas na lei orgânica da magistratura, é que ele não seja punido por opiniões, mas exige a lei orgânica que ele adote linguagem adequada para tratar com essa urbanidade prevista no artigo 35. Eu voto com a divergência. Desembargador Odete. Com a divergência. Desembargador Fernando Sampaio. Com o relator.
Desembargadora Vilma Mazei Capato. Divergência. Desembargadora Tânia. Senhora Presidente, eu gostaria de trazer aqui algumas informações. Quando, no exercício do mistério de auxiliar da Corregedoria, eu estive procedendo à correição ordinária lá na vara de Mogi, onde estava servindo o ilustre magistrado. Na oportunidade, pediram para falar comigo os dirigentes da OAB e vários advogados da cidade, todos que se sentiam ofendidos por uma ou outra expressão usada pelo magistrado nas sentenças. Inclusive, estavam ali em solidariedade ao advogado decano da cidade, presentes o filho dele advogado e o neto dele advogado, um senhor de extremo respeito na cidade, que tivera sua reputação totalmente queimada pelo juiz na sentença. Além disso, reclamavam que se sentiam extremamente desrespeitados pela indumentária que o juiz usava nas audiências, que não usava paletó e não usava gravatas. Eu o chamei para falar com o corregedor, no caso, e ele me respondeu, ao invés de, doutor, o senhor não acha que o senhor aplaca os ânimos da cidade e tal? O senhor, todo mundo está revoltado porque o senhor não usa a gravata e o paletó, custa o senhor usar? E ele, muito mal criadamente, eu não digo nem de respeito à hierarquia ou qualquer outra coisa de corregedor, respeito de uma pessoa a uma mulher. Ele me disse, se a senhora me responder em que muda esse pedaço de pano pendurado no meu pescoço, eu lhe explico. Então, realmente, por onde ele passa, existe revolta geral dos advogados da cidade. Ele ofende a todos. Então, por isso, eu voto totalmente com a divergência, até porque é a terceira vez que estamos aqui e é a terceira vez formalizada, porque inúmeros casos são relatados à Corregedoria. Com a palavra a desembargadora Maria Contrúcio. Com a divergência, senhora Presidente. Desembargadora Maria Ângela. Com divergência. Desembargadora Yara Ramires. Com o relator. Desembargadora Mércia Tomazinho. Com a divergência. Desembargadora Beatriz. Senhora Presidente, eu quero acompanhar a divergência e aderir às manifestações dos colegas e fazer mais uma observação, que é, aliás, uma indagação. Como é que um juiz que usa esse linguajar se refere às partes como o doutor Elmar está se procedendo, ele pode condenar alguém a pagar dano moral? Então, não é tão simples assim. E o que impressiona no caso dele é que nas respostas, nas informações, ele justifica e diz que ele entende que, procedendo assim, ele está educando as partes, né? Se coloca acima do bem e do mal, com uma visão equivocada do papel do magistrado. Então, eu acompanho a divergência fazendo esse acréscimo. Desembargador Wilson Fernandes. Pois não, presidente. Eu também penso dessa maneira. É bem verdade, como disse o desembargador Godoy, nós estamos aqui falando de um crime, mas de uma conduta processual. Mas eu imagino que e não há uma questão de estilo, me parece, porque não importa só o contexto, o texto também é importante. O texto e o contexto. Porque eu imagino que se o advogado disser que o tribunal, ao julgar um processo, esteja seguindo a linha autista e alienada, que o desembargador, o Cândido, fizer uma referência ao Cândido desembargador, carinhoso desembargador, desprezível, abominável desembargador, nós não vamos dizer que é uma questão de estilo do advogado. Não é? Eu acho que o estilo não permite esses excessos. Essa que é a verdade. Então, o juiz tem o direito de se manifestar, mas, obviamente, ele tem o limite da lei. Então, eu acho que ele desrespeitou, sim, esses limites, e, por essa razão, eu acompanho a divergência. Desembargador Vidigal. Pois não. Senhor Presidente, queria um esclarecimento. Qual a divergência está aplicando qual a penalidade? É a advertência? A advertência, desembargador, quem iniciou, desembargador Salvador. Gente, acho que é advertência. Advertência. É mais branda e me parece que é a adequada. Advertência teria censura. Acho que é advertência, porque não se falou nisso. Advertência. Parece que todos estão caminhando pela advertência? Então eu acompanho a divergência. Pois não. Desembargador Eduardo. Divergência. Divergência. Desembargador Fogaça.
Eu vou acompanhar o relator e só gostaria de lembrar uma coisa. Acho que está fazendo mais de 20 anos que eu não li nenhum recurso de sentença que foi prolatado por minha pessoa. O dia que nós quisermos nos sentir deprimido, rebaixado, é só ler o recurso. Não acredito que quem quer defender um direito que não existe seja cortês, seja polido. Então, por causa disso que a minha preocupação é maior. Se nós ficarmos, qual será o limite da censura a ser imposta ao magistrado? Eu não sei qual seria o limite. Se toda vez que houver uma quebra da suscetibilidade de terceiro, que está recorrendo, de uma parte que sofreu, se isso se transformar em processo administrativo, não sei onde estaremos. E justamente por causa disso é que eu acompanho o voto bem apresentado pelo juiz, pelo desembargador Gilmar, com a devida vênia da maioria que já se formou em sentido contrário. Desembargador Carolino. Senhor presidente, eu queria ver a reação de cada um, se num recurso, seja ele ordinário, ou seja ele lá para o TST, se um de nós lesse que a nossa fundamentação ou a nossa sentença segue a linha autista, eu tiraria até o autista, porque nós não estamos aqui para julgar uma enfermidade psicológica, mas sim alienada. Eu não gostaria de ver uma decisão minha que seguisse a linha alienada. Eu estou com a divergência. Desembargador Rafael. Senhora presidente, antes de mim falaram já com muita propriedade os nobres colegas, sobretudo, a meu ver, os que já expressaram uma divergência. O desembargador Godoy falou uma expressão que é uma síntese significativa. O juiz fala expressando a voz do poder. O juiz é a boca da justiça. E o juiz há de ter um recato nessa expressão. O desembargador Wilson fez o exercício que eu estava disposto a fazer, que é justamente confrontar esses adjetivos com outro sujeito. Porque o que deixa de ser cortês, o que deixa de ser respeitoso, não há de ser exclusivamente em relação a uma pessoa de um advogado ou a pessoa da parte, mas também a pessoa do juiz. E alguém que diga que um juiz é um meio juiz, como ele diz, um meio gerente, alguém que diga que os desmandos e desvarios do abominável juiz, não há nenhum sentido de respeito nessa maneira de se expressar e que, portanto, excede-se no direito de se expressar. Com isso, acompanho a outra divergência. Desembargador Trigueiros. Senhor presidente, eu gostaria de, em primeiro lugar, para ressalvar a minha coerência. Eu achei, num primeiro momento, que nem processo deveria haver. E a minha reflexão se aproximava da reflexão feita pelo magistrado Uzek e pelo desembargador Nazar. O receio de que se criasse um vocabulário que pode e um vocabulário que não pode. E daí a indignação do magistrado, que às vezes se justifica, não poderia ser estampada na sentença, sob pena de ser repristinada a sua conduta por essa corte. Só que, melhor examinando, melhor refletindo, eu chego à conclusão diversa daquela que havia construído intimamente. Não é questão de censura prévia alguma, mas há um vocabulário já consagrado na Justiça do Trabalho e que é até bastante duro com as empresas. Nós temos utilizado a expressão corriqueira, mendaza afirmativa, ou seja, mentirosa. Nós falamos em odiosa discriminação, como uma coisa que desperta ódio. Ódio em quê? No magistrado ou na sociedade? Não, mas essas expressões são expressões que o vocabulário forense já consagrou e que constitui um arsenal suficiente, a meu ver, para o magistrado expressar a sua indignação diante de um caso que ele entenda que, de fato, impacta a consciência jurídica
de que o magistrado é detentor e que naquele momento lhe clama por justiça. Não é? Agora, Pascal, o pensador francês, dizia que o estilo é o homem. O homem se define pelo seu estilo, a maneira como ele trata o próximo, a maneira como ele se define, como ele se expressa, vai definir quem é essa pessoa. E, como disse o doutor Godoy, o magistrado ali, ele é mais do que ele. Ele é a justiça se expressando. E, nesse sentido, a utilização ad libitum de expressões como essas que foram colocadas reiteradamente no corpo da sentença, eu considero que transcendem em muito o escorregão que o magistrado poderia ter tido naquele momento, imbuído de uma emoção maior contra um ato profundamente injusto ou uma prática injusta. O magistrado tem vários mecanismos, pode oficiar o Ministério Público, pode adotar outras medidas que sejam consentâneas com a sua indignação e que expressem a sua forma de estampar isso no julgado. Mas houve um fato, e eu confesso aos presentes, houve um fato que me chamou a atenção recente, e que daí, se faltava uma gota d'água, essa foi a gota que faltava. Eu peguei um processo esses dias, que me veio a exame, e nesse processo, esse mesmo magistrado, ele diz o seguinte: a reclamada acrescenta na sua peça de defesa tantas preliminares que fariam o prazer de inúmeras mulheres. Eu acho que chegou um ponto que, se não, realmente, chegou um ponto que, se nós passarmos a mão na cabeça, né, aonde isso vai chegar? Aonde isso leva? Não é? Então não se trata mais de um caso isolado, de um comportamento, um escorregão dado numa sentença, mas alguma coisa que já se incrustou no comportamento dessa pessoa e que precisa esse tribunal tomar consciência da gravidade desse problema. Esse magistrado está enveredando por um caminho que torna revoltante a sua produção intelectual, porque ele usa essa produção intelectual como se pudesse fazê-lo sem nenhuma restrição, que normalmente é imposta às partes, aos advogados, a qualquer do povo. Imagine se um reclamante, eu já penso, ou o preposto, usasse expressões como essas que foram colocadas nesse julgado. Portanto, eu me penitencio do voto equivocado que dera anteriormente e estou acompanhando a divergência do senhor presidente. Desembargador Rovilson Boto. Senhora presidente, para mim a falta de defesa de razões finais traduz um silêncio eloquente. Talvez seria isso mesmo que ele queria dizer. Eu voto com a divergência. Desembargadora Sônia Aparecida Ginto. Com a divergência. Desembargador Sérgio Junqueira. Senhora presidente, na turma, o relator originário fui eu, e a propositura de voto era nesse sentido, pelo que me dou pelo impedimento, me dou por impedido. Impedimento do desembargador Sérgio. Desembargadora Cândida. Acompanha a divergência. Desembargadora Lisete. Com a divergência. Desembargadora Jane. Senhor presidente, muito embora todos os colegas já tenham aqui trazido elementos, eu só trago mais um para referendar que a prática do ilustre magistrado é comum. Também de minha relatoria, um processo, na sentença o magistrado coloca que a empresa se equipara a casas noturnas de reputação não ilibada. Infelizmente, a corregedoria monocraticamente arquivou a representação, o meu pedido de representação contra o magistrado. Então não chegou a esse plenário. Mas isso só para ilustrar a conduta reiterada dele em utilizar argumentos ofensivos e, acima de tudo, passando muito longe do jurídico. Com a divergência, senhora presidente. Desembargador Juscelema. Com a divergência. Desembargador José Rufo. Senhora presidente, eu concordo com o relator ao de pronto excluir a pena de advertência,
cabível apenas em casos de negligência no cumprimento dos deveres do cargo, segundo o artigo 43 da LOMAN. Eu divirjo, no entanto, para aplicar ao juiz representado a pena de censura, que é pertinente para as hipóteses como esta de procedimento incorreto, artigo 44. Eu entendo que procedimento incorreto existiu, pois a sentença, sendo a vontade do Estado para dirimir um litígio, deve ser prolatada por um juiz togado que prometeu, constitucionalmente, ser imparcial, não atacando um dos litigantes, nem mesmo por via indireta. Além disso, a decisão precisa necessariamente ser redigida em termos os quais não permitam que as pessoas às quais tenham a ela acesso escarneçam do que ali foi inserido. Assim, usar expressões como "que raios", "depende do bispo", "existe algo de podre no reino da Dinamarca ou da reclamada", "abominável gerente", "grupos extralegais originários da região da Sicília, Itália", e etc., deságua em, no mínimo, óbvio excesso de linguagem, artigo 41 da LOMAN, que reclama punição, inclusive porque o mencionado excesso é objetivo, não autorizando-se perquira a respeito do ânimos de quem escreveu. A se deixar passar em branco tais expressões, estar-se-á estimulando esse magistrado a continuar a agir dessa forma e mais, dizendo que o caminho está aberto para que outros procedam da mesma maneira. Acrescento em remate que o representado tão seguro está da sua maneira de proceder que, semideus, o qual crê ser, nem mesmo se dignou a responder a esta representação, sendo declarado revel. Quiçá tenha se alicerçado nas duas representações anteriores, e cada caso é um caso, com os mesmos fundamentos, as quais não lograram êxito. Assim, tudo posto, eu voto pela procedência e repito pela aplicação da pena de censura e requeiro a juntada da divergência. Deferido. Desembargador Ivani. Voto com a divergência. Desembargadora Ana Cristina Pettinati. Com a divergência. Desembargadora Silvia Almeida Prado. Com a divergência, senhora presidente. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Senhora presidente, eu acho que, como foi dito aí por outros juízes hoje, existe excesso de linguagem, que foi muito bem demonstrado. Porém, o magistrado está sendo processado por uma questão que diz respeito à advertência. Como o próprio relator já disse, não se trata de negligência dos deveres do cargo, descuido, desídia, desleixo, falta de cuidado e capaz de determinar responsabilidade por culpa. Acho que, em tese, seria possível a aplicação de censura, mas, para isso, acho que a necessidade de conceder aditamento àquilo que foi determinado para que ele seja processado sob pena de censura, assegurando a ele contraditória e ampla defesa para que não haja alegação de modificação da questão no final, na concessão de pena de advertência. Do contrário, eu rejeito o pedido porque não se trata de hipótese de negligência para se falar em advertência. Vossa Excelência julga improcedente? Desembargadora Marta. Com a divergência. Desembargador Davi. Senhora presidente, confesso que esse caso, quando eu vim para o plenário hoje, eu tinha muitas dúvidas a respeito de qual voto eu deveria proferir. E estava muito propenso a acompanhar o voto do senhor relator. Mas, diante das argumentações dos colegas, aqui eu observei atentamente a todas elas, mas principalmente duas situações me levaram a mudar minha posição. Uma delas é a ausência de defesa por parte dele, que me parece ser praticamente uma confissão de que ele cometeu todas essas impropriedades e que não está arrependido disso. E o segundo argumento, levantado muito bem pelo desembargador Godoy, é o que diz respeito a que ele ali é a presença do Estado, é a boca do Estado, né? Então, eu acho que esses dois argumentos foram muito fortes no sentido de mudar a minha convicção, e mais ainda o exemplo dado pelo desembargador Trigueiro,
né, que, da forma como que ele utilizou numa sentença, embora criativo, mas inadequado para uma sentença, né, eu entendo que não há como não acompanhar a divergência levantada pelo desembargador Salvador. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Com a divergência, senhora presidente. Senhora presidente. Desembargadora, só um instantinho, Rosa Maria Vila. Com a divergência. Quem mais tem? Senhora presidente. Pois não. Diante de todos os argumentos apresentados, eu vou mudar meu voto para acompanhar a divergência. Acompanhar a divergência. Doutor Senhora presidente, Zec? até sendo coerente com o que eu falei de início, que me incomodava muito a situação, eu realmente acompanho a divergência. Mudo meu voto. Eu também, senhora presidente, eu acompanho a divergência. Alguém mais? Todos mantidos? Tá. Vamos à contagem. Ah, é verdade. Pode. Não, presta um pouquinho, pode ser. Bom, foram 55 votos pela aplicação da pena, de forma que não só deu maioria, como deu maioria absoluta. 12 foram pela improcedência e 2 impedimentos, de forma que a grande maioria, a maioria absoluta, entendeu por aplicar a penalidade à sua excelência. A penalidade será a de advertência. E ficará designado o doutor Uzek, que é o primeiro na divergência. É esse o resultado. Terminou? Então, portanto, essa é a proclamação. Nós ainda temos um último processo, que na verdade são embargos de declaração, e como os embargos não estão propondo nenhuma alteração do julgado, tampouco modificação ou prestar esclarecimentos, eu indago dos senhores que já evidentemente receberam o processo e a decisão, se estão de acordo em acompanhá-los. Senhora presidente, eu não estava no julgamento, então eu não voto nos embargos. Pois não. Pois não? A mesma situação, senhora presidente, também. Pois não. Com relação aos que estavam presentes, todos estão acompanhando o voto. Entendo ser desnecessário maiores comentários. Correto? Está bem. O doutor Rafael não estava, né? Pois não. Acabou? Isso. Nós vamos constar, então, aqueles que não estavam no julgamento primitivo e estarão impedidos de funcionar. Isso. Nós temos o 99, de forma que adota por unanimidade. Portanto, negou-se provimento aos embargos de declaração, cuja relatoria é de Sua Excelência, a doutora Lisete. Correto, doutora Lisete? Pois não. Declaro encerrada a sessão administrativa plenária e, de imediato, declaro aberta a sessão judicial do Egrégio Tribunal Pleno. Temos? Não. Vamos já ao pregão do primeiro processo. Ótimo. Peço que todos permaneçam, porque nós vamos dar continuidade de imediato. Primeiro processo. Estava incoerente, né? E não acompanhar, mas... É o processo. Depois do Tribunal Pleno Judicial, nós daremos um pequeno intervalo. Por favor. É o processo TRT São Paulo 52-85-41 de 2013, incidente de uniformização de jurisprudência. O relator é o excelentíssimo senhor desembargador Rafael Pugliese Ribeiro, suscitante a Comissão de Uniformização de Jurisprudência,
A matéria é o cálculo do adicional de insalubridade. Com a palavra, o doutor Rafael. Senhor presidente, o processo está formado e instruído com vários precedentes de todas as turmas e nós apresentamos um verbete, foi feito um amplo debate proporcionado por iniciativa de Vossa Excelência e o parecer do Ministério Público, neste caso, é favorável à edição do verbete. O assunto é muito recorrente, o cálculo do adicional de insalubridade, e se alguém precisar de algum outro esclarecimento, estou à disposição de Vossa Excelência e dos colegas. Pois não. Algum esclarecimento? Alguma divergência? Doutora Iara? Alguém mais? Com a divergência, então, da doutora Iara, foi aprovado o verbete sugerido pela douta Comissão de Uniformização de Jurisprudência para a súmula do TRT, no sentido de que o adicional de salubridade, base de cálculo, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, até que nova base de cálculo seja fixada pelo Legislativo, o adicional de insalubridade deve ser calculada com base no salário mínimo. Decisão, Senhora Presidente, portanto... eu tinha me manifestado que Vossa Excelência não deve ter percebido. Desculpe. Pois não. Divergência quanto à necessidade de sumular. Vencido nisso, acompanho no verbete. Pois não. Então, só com relação a uma preliminar apresentada por Vossa Excelência, né? Pois não. Próximo processo. O próximo é o processo 5286, 26 de 2013, também incidente de uniformização de jurisprudência. A matéria é fato gerador das contribuições previdenciárias em razão de sentença. Com a palavra, doutor Rafael. Senhora presidente, é a mesma situação, o processo formado e instruído com precedentes abundantes de todos os órgãos fracionários, das turmas, e ao parecer do Ministério Público, conquanto aqui se trate de fato gerador de contribuição previdenciária, o parecer do Ministério Público afirma que não existe interesse público a justificar a edição do verbete, mas é um assunto que regulamenta, que uniformiza a matéria muito repetitiva na nossa corte e que convém muito ao tribunal ter isso sumulado. Algum pedido de informação? Esclarecimento? Divergências? Pois não. Vamos lá. Doutora, é divergência ou pedido de informação? Divergência. Doutor Sérgio, doutora Jucirema, doutor... Divergência. Pois não, acho que... Jomar, doutor... Jucirema. Doutor Sérgio também vai divergir? Sérgio Pinto Martins também. Aqui? Alguma divergência desse lado? Doutora Maria de Lourdes. Também divergência? A minha é só na questão só preliminar. A preliminar. No verbete eu concordo. Pois não. Senhora Presidente, eu queria pedir a palavra. Ah, com a palavra? É. Pois não. Eu acho que essa matéria aqui teria que ser melhor pensada em relação à questão do fato gerador da contribuição, não só, talvez, por motivos jurídicos, mas também por motivos práticos. A previsão da lei em relação a isso, que anteriormente era de mandar ofício e o INSS tomar providência, e passou a ser a execução da contribuição previdenciária feita pela Justiça do Trabalho, e mais agora a inclusão no inciso 8º do artigo 114, tem que ser pensada também sobre os seguintes aspectos. O sistema da Previdência Social tal qual ele está na Constituição é um sistema contributivo. Ele exige contribuição do segurado. E, necessariamente, essa contribuição tem que ser mensal. Ela não pode ser pagamento. Tanto é assim que eu acho que por uma questão de uma norma de interpretação, foi editado o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 8.212. E se não for feito dessa forma, o segurado tem prejuízo, porque não existe o cômputo do tempo de serviço. Por exemplo, se for pagamento, vai constar 1 mês. Vamos supor que seja reconhecimento de vínculo de emprego e o empregador faça um pagamento. Então, com esse pagamento, ele vai computar lá no CNIS 1 mês só, independentemente de todo o período que ele trabalhou na empresa. Quando ele for precisar desse tempo
para justificar a sua aposentadoria, não vai, o INSS não vai aceitar, vai constar 1 mês. Esse é o problema. Então, o regime tem que ser contributivo, o regime tem que ser mensal, a forma de contagem em relação ao tempo de serviço tem que ser mensal, para que dê, sei lá, 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem. Eu acho que é possível até fazer uma interpretação mostrando que o fato gerador também é mês da competência e não pagamento, pelo próprio inciso 8º do artigo 114 da Constituição, que fala na possibilidade de exigência de acréscimos legais. Só existem acréscimos legais se houver o fato gerador competência. Do contrário, o empregador paga quando quiser. E nunca vai haver acréscimo de multa e de correção monetária. Então, para esse fim, é que haveria de se computar mês a mês, desde o fato gerador, que é a prestação de serviço, que foi isso que se reconheceu depois no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 8.212. Mas o sistema sempre estabeleceu dessa forma. Então, por esses motivos, é que eu voto contra a proposta da súmula, porque teria que ser mensal, e não fato gerador, pagamento. E junto o voto. Desembargador. Pois não, senhor. A proposta está contrária ao que está no parágrafo 4º do artigo 879 da CLT. Então, eu sou contrário também ao Jota. Desembargador Rafael, gostaria de se manifestar? Senhora presidente, data vênia, é como cada um lê, né? Entendo, data máxima vênia, que a proposta não está contra a letra da lei e a proposta não altera a forma de tratamento de sistema contributivo atual para sistema de filiação pretérito. O que o verbete resolve é a indagação, é um incidente em se saber qual é a correção monetária que se aplica a algo que já está corrigido. Se a contribuição previdenciária é estabelecida dentro de um processo e ela é calculada em cima de um valor já corrigido dentro do processo, este valor já corrigido é que é a base de cálculo da contribuição previdenciária, sem importar em nova correção monetária a partir da época da prestação de serviço, porque essa correção já foi feita dentro do processo. Então, esse é um incidente muito recorrente e que o verbete pretende solucionar. Sobre algo já corrigido, não incidirá uma outra correção retroativa. Pois não. Alguma manifestação? Podemos dar para concluir a votação? Presidente. Pois não, doutor Davi? Não, eu vou acompanhar a divergência do desembargador Sérgio e acrescento mais. Essa questão é uma questão que é controvertida. Né? Ela gera dúvidas. Na maioria dos casos, ou boa parte de magistrados que não aplicam esse entendimento, não aplicam em prol de uma outra maioria. Então, geralmente, ele registra o seu entendimento e abre mão da sua posição em torno de uma maioria. Como é uma questão que é controvertida, e isso ficou, para mim está latente, não só pela manifestação do desembargador Sérgio, do desembargador Francisco, da qual eu acompanho, mas porque nós temos visto isso também nas sentenças que vêm de primeira instância, uma certa divergência dessa interpretação, eu acho que é prematuro sumular a matéria. Então, por conta disso, eu estou acompanhando a divergência. Pois não. De forma que podemos a conclusão. Eu posso só dizer quem divergiu, só para ver se eu anotei todo mundo. Desembargadora Maria Ângela Muraro, desembargadora Jucirema, Sérgio Pinto Martins, Jomar Luz, Maria de Lourdes Antônio, Francisco Ferreira Jorge e Davi Furtado Meireles. Doutor Sérgio Junqueira já está marcado? Não tinha marcado. Doutora Maria Isabel. Eu também divido. Doutor desembargador Sérgio Junqueira, desembargadora Maria Isabel. Sim. E a minha só quanto a preliminar. Ah, sim. A sua já vai ser mantida em todas elas, tá bem? Sim. Bom, então, nessas condições, por maioria de votos, foi aprovado o verbete. Vencidos os desembargadores que eu mencionei. E tem a preliminar do desembargador Malhadas. Processo número 3.
É o processo 52.8711 de 2013, incidente de uniformização de jurisprudência. A matéria é indenização por despesa com advogado, artigo 404 do Código Civil. Doutor Rafael. Senhora presidente, esse verbete também é um assunto frequente na nossa pauta na turma, que diz respeito à interpretação do artigo 404 do Código Civil. O processo está instruído com cerca de 100 de decisões contraditórias dos órgãos fracionários e que, portanto, suscita a importância, a pertinência de ser uniformizado pelo nosso tribunal. O verbete está apresentado, fica à disposição dos colegas. Pois não. Algum esclarecimento? Alguma divergência? Doutor Davi, doutora... Senhor presidente, eu queria justificar. Só um instantinho, só colher para não ficar os braços levantados. Doutor Davi, quem mais? Doutor Ivani? Doutor Francisco. Ali. Doutor Trigueiros. Doutor Trigueiros e doutora Marisabel Cuiva. Pois não. Com a palavra, doutor Davi. Senhor presidente, essa aqui eu acho a matéria mais prematura ainda do que a anterior. E eu explico por quê. Essa questão da indenização pela contratação do advogado é uma tese, né? Ela tem fundamento jurídico de pedir a indenização, é uma forma de indenização que costumeiramente passaram a olhar como se fosse um pedido de honorários disfarçado. Mas tem fundamento quem defende a tese. Essa é uma matéria que eu tenho percebido, os juízes de primeira instância julgam muito favorável a essa matéria. Aqui no nosso tribunal nós temos reconhecidamente uma turma que aplica integralmente esse entendimento. A 4ª turma aplica esse entendimento. A minha turma, a 14ª, conforme for a composição, aplica esse entendimento, de acordo com o rodízio. Então, eu entendo que simular a matéria é nós engessarmos para o tribunal uma questão que eu entendo que ela é incipiente ainda, é muito nova. Essa questão é recente. Então, eu, por conta disso, divergiria, entendendo que a matéria não deva ser simulada nesse primeiro momento, senhor presidente. Pois não. Alguém mais gostaria de se manifestar? Vamos à conclusão. Então, senhor presidente, eu quero manifestar minha divergência, claro. Inclusive no sentido de que, como já disse o desembargador Davi, eu acho prematuro o pronunciamento da Corte sobre o tema, mesmo porque já existe no Congresso Nacional, em adiantado estado de tramitação, uma lei específica que regula a matéria. Então, eu entendo que, no momento, é prematuro o tribunal se posicionar a respeito. Pois não, vamos à conclusão. Bom, eu vou mencionar as divergências para ver se eu não esqueci ninguém. Desembargador Davi Meireles, desembargador Francisco Ferreira Jorge, desembargador Ivani Contini, desembargador Ricardo Trigueiros, desembargadora Maria Isabel Cueva e desembargador Sérgio Vinick. E a divergência de preliminar do desembargador Malhadas. Então, por maioria de votos, foi aprovado o verbete nos termos proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador relator. Próximo. É o processo 52.8893 de 2013. A matéria é imposto de renda sobre juros. Com a palavra, doutor Rafael. Senhora presidente, neste caso, o Ministério Público, embora seja imposto de renda sobre juros, também entende que não há interesse público. Nós compilamos 108 decisões, instruímos o processo, que são os exemplos da decisão contraditória na mesma matéria. E é um assunto que há décadas eu venho acompanhando, que isso está sempre na nossa pauta. A aprovação do verbete fará grande serviço ao nosso tribunal em uniformizar esse entendimento. Pois não. Algum pedido de esclarecimento? Divergências? Doutor Sérgio, doutor Sérgio. Alguém mais? Senhor presidente, 50% dos Sérgios estão divergindo. O senhor tem? Não. 50% dá certo. Pois não, doutor. Esse caso aqui me parece que já tem uma OJ do TST nesse sentido. Tem. Não sei se é o...
questão de sumular, repetir aquilo que foi dito lá em cima, eu divido por esse motivo, uma vez que já existe uma OJ do TST. Senhora presidente. Eu não entendi. Bom, perdão? Preliminar que é contra o OJ, não contra o tema, sim contra o fato de... Então eu estou acompanhando. Aí está junto com o doutor Malhado. Doutor Sérgio. Senhora presidente, eu queria manifestar-me no sentido de que nós aqui no tribunal julgávamos a incidência de juros de mora quando a parcela era remuneratória. Após um julgamento em turma do Superior Tribunal de Justiça, naquele acórdão escoteiro, se declarou que juros de mora não seriam tributáveis. Posteriormente, o TST adotou a súmula OJ, a OJ 404, e, por isso, de cima para baixo, passamos a adotar o posicionamento do TST, não como uma formação de baixo para cima, mas de cima para baixo. E, recentemente, a matéria está em ebulição e parece que há um outro entendimento agora do STJ, no sentido de incidir juros de mora sobre algumas parcelas sobre a qual a OJ 404, por ser excludente total, não faz a incidência. Por esses fundamentos é que estou entendendo prematuro este tribunal, já que ele se propôs a adotar a OJ 404 em respeito ao TST, mas não que a formulação seja egressa deste tribunal de baixo para cima. É o meu ponto de vista, senhora presidente. Doutor Sérgio? Senhora presidente, eu me lembro que a senhora estabeleceu uma reunião dos presidentes de turma para discutir essas questões aqui, e o desembargador Sérgio Junqueira já havia feito essa referência em relação a essa questão, pelo fato de que o STJ não tem uma posição segura a respeito dessa incidência. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Se for decorrente de verba rescisória é uma coisa, se for não sei de que é outra coisa. Então é uma situação oscilante. Acho complicado também, prematura essa ideia da edição da súmula, porque mesmo em se tratando de OJ, o TST amanhã pode mudar de entendimento e cancelar a OJ. Sobre o ponto de vista, sob o ponto de vista da incidência em si... Eu só gostaria de registrar que no meu pensar, desembargador Sérgio, não teria muito sentido nós lançarmos ou editarmos uma súmula se o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal já tivesse decidido a questão. De forma que é nesse sentido que eu acho importante um tribunal regional começar a mostrar a sua jurisprudência para o resto do país. Nós sempre tivemos um conceito de que fomos um grande tribunal, muito julgado, com muitos julgados, mas jamais fomos as autoridades e que deram início a um procedimento de jurisprudência. A jurisprudência muda, é claro. Nós podemos mudar também, é claro. Só que nós temos que dar início à nossa uniformização de jurisprudência. E penso que se tivesse já ouvido uma decisão dos tribunais superiores nesse sentido, não teria sentido nenhum nós estarmos aqui debatendo a questão. Alguém mais gostaria de se manifestar? Eu acompanho a divergência do doutor Sérgio. Eu também acompanho, senhor presidente. Quem está? Doutor Davi. De forma que a decisão também foi por maioria, aprovando o verbete em relação ao... Por favor. Vencidos contra a preliminar, o desembargador Malhadas e o desembargador Vidigal. E, no mérito, quanto à aprovação do verbete, os desembargadores Sérgio Junqueira, Sérgio Pinto Martins, Francisco Ferreira Jorge e Davi Furtado Meireles. Era isso, senhores. Muito obrigada. Declaro encerrada a sessão plenária desse egrégio Tribunal Pleno.